Afinal de contas, o que é uma distribuição Linux? Por exemplo, o macOS é Linux também? O macOS definitivamente não é um Linux, mas ele é um Unix-like. Ele é um pouco mais próximo, um primo do FreeBSD, vamos dizer assim. Mas ele não é um BSD também, ele é a sua própria coisa, né? Ele é derivado daquilo. Usa várias ferramentas de código aberto nessa parte por baixo dos panos. O próprio kernel do Mac, o Darwin, ele é de código aberto também. A Apple disponibiliza ele e tal. A questão é o licenciamento, que é por ser BSD e tal, tem aquelas restrições que podem ser colocadas em softwares desse tipo, né? Agora, a definição de uma distro Linux, sob a minha ótica, ao menos, e acredito que pela ótica da Linux Foundation também, seria qualquer sistema operacional que utilize o kernel Linux e é entregue para as pessoas através da internet ou não. Elas podem baixar uma distribuição de um Linux, digamos assim. Geralmente, sistemas que usam o kernel Linux, eles vêm acompanhados de alguns outros softwares também, não é puramente o kernel, né? Mas uma distribuição Linux é um sistema operacional que usa esse kernel. Acho que essa é a definição. Com base aí no que o Gil explicou pra gente, que Android é Linux, no final das contas. Existe toda essa briga, né? Se o Android é Linux ou não. Na verdade, o kernel do Android é um fork do kernel Linux, né? Tem algumas diferenças ali, mas tecnicamente sabe? Mas é bem mais complexo, na verdade. É o mesmo kernel, a diferença é que ele é um kernel modificado, só isso. Ele não é um fork porque ele não tem uma branch à parte do Linux. Mas independentemente do que eles façam com o código, se eles têm uma branch que eles mantêm dentro do próprio Google, que faz algum sentido, né? Tipo um clone, ele é um clone do repositório e tal. Obviamente, como toda empresa faz e toda distro faz também. Mas mesmo assim seria um Linux. Achei aqui no próprio site do Android. A gente pode até deixar o link na descrição do episódio. Que ele fala que o kernel do Android é baseado em um kernel Linux LTS. E ele é combinado com patches específicos do Android para formar o que eles chamam de Android Common Kernel. É por conta desse Android Common Kernel que eu confundi que era um fork e na verdade não é um fork. Ele usa o kernel Linux e põe patch. Você pode até pensar que é um kernel Linux tradicional com drivers extras, por exemplo, para Sim. funcionar em smartphones assim, tipo a Canonical faz no Ubuntu. Eles não usam o kernel Linux lá do kernel.org, eles pegam o kernel e aplicam patches em cima dele e criam um kernel do Ubuntu. Eu acho que seria até mais parecido com o que a Raspberry Foundation faz com o Raspberry Pi, por exemplo. Porque já que o Android é ARM, eles devem fazer os patches necessários para rodar o kernel com os drivers, com os módulos, ARM, aquelas coisas assim que vão nos celulares, né? Se a gente for olhar o verbete da Wikipedia, a Wikipedia diz o seguinte: uma distribuição Linux, geralmente abreviada como distro, é um sistema operacional criado a partir de uma coleção de softwares com o uso do núcleo Linux, um sistema gestor de pacotes e um repositório de programas. Então, meus amigos, recentemente a gente teve uma discussão lá no fórum que eu achei bem interessante, assim, por conta de alguns maus entendidos, talvez, que as pessoas tenham. Por exemplo, falando que o BIOS, né, que depois virou o Haiku OS, mais ou menos, era um Linux. E não é. É uma coisa totalmente diferente, da mesma forma que o Unix, apesar de compartilhar de uma certa genealogia lá atrás, no passado, também é uma coisa totalmente diferente, o FreeBSD e por aí vai. Todos eles bebem dessa fonte Unix-like, mas cada um se desenvolveu num ramo totalmente diferente. Esse conteúdo que você acabou de assistir faz parte de um episódio do Idiocast e você pode ouvir ele na íntegra no Spotify ou em vídeo completinho aqui no YouTube, clicando nesse card que vai aparecer aqui ao lado.